Vamos colocar em pé. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 7. Lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, capítulo 7. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 10. Josué 7, 10. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. E cremos que o Teu Espírito Santo vai falar conosco. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para nós. A Tua palavra, Senhor, ela é como uma espada. Ela vai penetrando. Ela chega lá até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Mas ela é uma palavra que cura, ela é uma palavra que vivifica e que transforma. Nós cremos nisso, Senhor, ela é uma boa semente. E, Senhor, esta boa semente possa encontrar no nosso coração uma boa terra. Uma terra, Senhor, que dê condições desta semente germinar, nascer, crescer, florescer e frutificar abundantemente, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estava meditando nesse texto, o Senhor me levou a ele para falar sobre o poder da obediência. A importância da obediência na nossa vida. Deus é um Deus que preza pela nossa obediência, pela nossa submissão à sua palavra. Deus estabelece princípios, e esses princípios são a nossa vida. Quando Deus fala para Moisés, entrega a lei para Moisés, Deus está dizendo: olha, eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, quando nós escolhemos a obediência, nós estamos escolhendo a vida, a bênção. Nós estamos escolhendo o caminho que vai tornar a nossa vida abençoada. Não significa que não vamos ter luta, não é isso. Luta nós vamos ter. Significa a presença de Deus. Poder de Deus, graça de Deus, fortalecimento de Deus nas nossas vidas. E aqui, o Senhor fala aqui para Josué e para aquele povo, que aquele episódio, essa derrota, ela vem por consequência de pecado, de desobediência. Eles tinham acabado de vencer Jericó, eles viram as muralhas de Jericó caírem por terra, um pouquinho antes eles cruzaram o Jordão, Deus abriu o Jordão, eles passaram em terra seca, eles viram Deus agindo de maneira sobrenatural. Em Jericó, que era uma cidade muito maior, muito mais poderosa do que Ai, mas a palavra de Deus diz aqui no versículo 5, os homens de Ai feriram deles 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, feriram-nos na descida e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E ali Josué então se prostra e começa a orar e perguntar: Senhor, o que está acontecendo? Por que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Agora a notícia vai se espalhar, as outras nações vão saber que nós fomos derrotados e o povo vai se levantar. Meu Deus, e agora? E o Senhor então dá ali uma repreensão para Josué no versículo 10. Levanta-te, por que estás prostrado? E Deus vai dizer no versículo 11 o motivo da derrota. O motivo dessa tragédia que aconteceu com os filhos de Israel. Israel pecou. Transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado. Tomaram do anátema, furtaram, mentiram, esconderam debaixo da bagagem. Tem desobediência. Tem transgressão no meio.
E a primeira coisa que o Senhor me mostrou é que a desobediência, ela traz derrota para a nossa vida. A desobediência, ela vai ter uma consequência, e a consequência da desobediência é uma derrota. Nós não vamos poder vencer. E quantas vezes a gente está lutando, e a gente não consegue vencer. E muitas vezes a nossa falta de êxito nas nossas lutas e batalhas se dá por uma desobediência. Talvez a gente não tenha tocado naquilo que é dos outros, talvez a gente não tenha roubado nada de ninguém, mas talvez Deus tenha dado uma direção para nós e nós não estamos fazendo. E nós não estamos cumprindo. Talvez Deus mostrou alguma coisa para a gente fazer, a gente não fez. Talvez Deus mostrou alguma coisa que tinha que mudar na nossa vida que não mudou. A gente está sempre postergando e deixando para amanhã. Amanhã eu vou fazer. Amanhã eu mudo. Amanhã eu transformo. Não, a palavra de Deus diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. Hoje é tempo de mudança. Deus trabalha com a mudança hoje, é agora. Deus quer um conserto, uma mudança, uma transformação agora. Quando Deus dá uma orientação para nós, Ele quer que ela seja obedecida, cumprida. Deus não quer que a gente fique pensando, não, um dia eu vou fazer, quem sabe quando eu tiver isso aqui. Não. Deus quer que a gente simplesmente obedeça. Deus falou, amém, eu vou obedecer. Deus não quer que a gente questione aquilo que Ele fala, e Deus não quer que a gente tente entender, porque muitas vezes aquilo que Deus está fazendo, a gente não vai entender, mas nós temos que obedecer. Jesus começa a lavar os pés dos apóstolos um por um. Quando ele chega em Pedro, Pedro diz, nunca lavarás os meus pés. Pedro está sendo mal? Está sendo rebelde? Não. Pedro não se achava digno de deixar que Jesus lavasse os seus pés. Mas Jesus falou, senta que eu vou lavar o teu pé. O que eu faço agora, você não vai entender. Mas depois você vai entender. Então, muitas vezes, a gente não precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa simplesmente obedecer. Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Opa, então, Senhor, lava o corpo todo aí. Ó. Começa na cabeça. Jesus falou, não, não é isso. Agora é o pé. O corpo já está limpo. Pela palavra que eu tenho falado, você já está limpo. Precisa lavar o pé. Senta aí agora que eu... Entendeu? Muitas vezes a gente quer mudar aquilo que Deus falou. A gente quer entender, a gente quer interpretar aquilo que Deus falou. A gente quer fazer do nosso jeito. Não, irmão, obedece, simples, obedece. Deus falou, amém, glória a Deus. É para fechar o caderno, eu fecho o caderno. Pronto, o que é para fazer depois? Não sei, Deus não falou. Se Deus não falou, não faz mais nada. Fecha e deixa fechado. Porque no tempo certo, se for para mexer para lá, Ele vai mandar mexer para lá. Se for para tirar e colocar em outro lugar, Ele vai falar. Se for para abrir de novo, Ele vai falar. O problema nosso é que a gente quer sempre colocar as coisas do nosso jeito. Tem que fazer sentido para nós. Ou a gente tem que achar uma maneira de fazer do nosso jeito. Não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Eles tinham vencido uma cidade forte, um povo forte, muralhas grandes. E quando eles chegam no pequeno, eles são derrotados. Eles são derrotados porque... Quando Deus mandou eles, vão lá 7 dias. 6 dias vocês vão lá dar uma volta e volta para o arraial. Tem sentido isso? Não tem. Fica todo mundo quietinho. Ninguém fala nada. Vai lá, rodeia a cidade uma vez e volta para o arraial. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas na cidade, mas todo mundo quieto. Somente quando eu gritar, então todos vós gritareis. Eles fizeram tudo do jeito que Deus falou. Deus derrubou as muralhas e eles venceram. Quando a gente obedece aquilo que Deus fala, quando a gente faz aquilo que Deus fala, pode não fazer sentido, mas vai dar certo, vai trazer vitória, vai trazer resultado para a nossa vida. O problema é quando a gente começa a querer interferir naquilo que Deus falou, mudar aquilo que Deus falou, melhorar aquilo que Deus falou, transformar aquilo que Deus falou, aí vai dar tudo errado. Porque Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa da nossa obediência. Deus precisa da nossa submissão. Deus não precisa do nosso conselho. Você não vai dar um conselho para dizer, Senhor, eu acho que se fizesse assim, ia ficar melhor. Não, Deus não precisa do nosso conselho. Deus precisa da nossa obediência. Senhor, hoje eu não vou fazer amanhã. Mas se Deus está falando hoje, tem um propósito. Deus não faz nada aleatório.
Se Deus está falando que é hoje, se você fizer amanhã, você está na desobediência. É hoje que Deus falou, então faz hoje. Hoje Deus está falando, olha, faz assim, faz assim. Davi, você vai encontrar lá, na história de Davi, Davi vai vencer os filisteus. Os filisteus vão se reagrupar e vão voltar no mesmo lugar para uma batalha que, olhando, parecia a repetição da primeira batalha. E não demorou muito, não. Os filisteus, rapidamente, Davi poderia confiar em si mesmo, dizer, olha, eu já venci eles aqui, eu vou vencer eles de novo. Mas a palavra de Deus diz que Davi vai consultar ao Senhor. Senhor, o Senhor vai me dar vitória, o que eu vou fazer? Esse é o segredo da bem-aventurança, da vitória. Deus disse, dessa vez você não vai lutar com eles como foi da outra vez. Dessa vez eu vou fazer um negócio diferente. Você rodeia atrás deles, lá tem um lugar que tem um monte de amoreiras, você fica lá debaixo das amoreiras, fica quietinho lá. Você vai ouvir um barulho de cavalos passando por cima da copa das amoreiras. Quando você ouvir o barulho dessa cavalgadura passando, pode sair que o Senhor foi na frente e vai te dar a vitória. Ele fez o que Deus falou, ficou quietinho, foi lá escondidinho, o seu exército ficou lá esperando nas amoreiras, rodeou. De repente ele ouviu o barulho dos cavalos, dos anjos passando em cima das copas. Ele saiu e Deus deu vitória. Agora, se Davi vai para a batalha confiando em si mesmo, não, já venci essa batalha aqui. Venci agora faz pouco tempo. Eu já sei como é que eu venço essa luta. Eu já sei como é que eu venço a batalha. Eu não preciso nem orar. Esse é o sinônimo da nossa arrogância, do orgulho, da soberba, da prepotência. A gente achar e a gente dar conta sem Deus. Não, já resolvi isso aqui. Eu já fiz isso aqui. Não, isso aqui já deu certo. Eu não preciso nem orar. Aí é a receita do fracasso. Quando a gente confia em nós mesmos. Agora, quando a gente se humilha debaixo da potente mão de Deus, Deus tem uma coisa nova para fazer na nossa vida. E por que Deus faz assim? Porque Deus quer nos ensinar. E não depende de nós, depende dEle. Não depende da nossa força, depende do poder, da graça e da misericórdia dEle. Não depende de nós. Depende dele, não é a minha estratégia, não é a minha capacidade, não é a minha força, não é a minha inteligência, é o poder de Deus em mim. É o poder e a glória de Deus se manifestando através da minha vida. Porque Deus quer que eu seja dependente dele. Deus não quer que eu seja independente dele. O pai e a mãe, quando ele cria um filho, o que ele espera? Que o filho se torne independente, não é assim? Quero que o meu filho vá por ele mesmo, lute, alcance. Deus é o contrário. Deus não quer ninguém dependente dele. Deus quer todo mundo dependente dele. Deus não quer ninguém por si. Deus quer todo mundo esperando nele. É contra a nossa natureza. É contra aquilo que a gente viveu. Mas é a maneira que Deus age. É a maneira que Deus faz na nossa vida. O inimigo era pequeno, olha aí no versículo 3. Josué manda os espias, dá uma olhada na cidade e volta com o relatório. Voltam os espias e eles dizem assim, e voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam alguns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Por mais fácil que seja aquilo diante dos nossos olhos, ore, buscam a direção de Deus. Buscam a direção para a sua vida. Eles olharam e falaram, não, isso aqui dá, ó. Vamos vencer facinho. Não precisa nem levar todo o exército para lá, não precisa nem levar todos os homens de guerra para lá. Olha, facinho a gente vai vencer essa batalha. Pode mandar poucos homens lá, que vai ser uma moleza. Isso aqui ó, já está no papo, como diz. E aí eles foram derrotados. Por quê? Porque o exército deles era pior, porque as armas deles eram pior, porque a estratégia deles não foi boa, nada disso. Simplesmente por causa da desobediência. Simplesmente porque tinha coisa que não deveria ser feita e que foi feita. Tinha coisa que foi passado além daquilo que Deus falou. Então sempre a gente tem que pedir para o Senhor. Enganoso é o coração do homem, é o nosso. O teu coração sempre vai te justificar. Teu coração sempre vai te abençoar.
Você está desobedecendo, se você for perguntar para você mesmo, o teu coração vai dizer, não, mas sabe como é que é, né? Deus vai entender. Não, não está errado não, vai em frente. Então não confia no teu coração, confia no Senhor. Vai orar, Senhor, me dá uma direção. Senhor, se errou, não tenha vergonha de dizer, Senhor, eu errei aqui, eu pequei. Me perdoa, Senhor. Olha, o Senhor mandou fazer, eu não fiz, me perdoa. O Senhor mandou eu fazer aquilo, eu não fiz. O Senhor mandou eu fazer, eu fiz errado, eu fiz diferente, eu não orei, não busquei a tua face. Olha, Senhor, eu sabia que não devia ter feito aquilo, fiz, me perdoa. Nós temos que ter humildade. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Davi pecou, mas você vai ler o Salmo 51, ele está arrependido do pecado dele. Ele se arrependeu. Nós temos que aprender a nos arrependermos. Eu fiz uma coisa errada. Puxa vida, Senhor, me perdoa. Não devia ter feito isso. Não devia ter falado. Não devia ter... Quantas coisas na nossa vida, se a gente for olhar à luz da palavra de Deus, irmão, a gente vai ficar assustado. Não é verdade? Será que só eu sou assim? Às vezes eu fico surpreendido comigo mesmo, de maneira negativa. Porque às vezes você fala, puxa vida, mas olha, já sei que não tinha que ter feito isso e fiz. Por que eu fiz? A gente faz quando a gente confia na gente mesmo. A gente faz quando a gente acha que a gente já está, vamos dizer assim, autossuficiente. Aí é que a gente quebra a cara. A gente tem que falar, não, peraí, Senhor, me ajuda aqui. Senhor, eu preciso de ajuda aqui, Senhor. Ah, eu vou sair, o caminho que eu faço todo dia, eu vou levar a Carolina ali para o serviço. Senhor, me guarda. Todo dia eu faço isso. Me guarda, Senhor. Porque nesse caminho aqui o diabo pode preparar um laço. Olha, ele está vindo todo dia. Um dia ele não vai orar. Um dia ele não vai vigiar. Um dia ele não vai estar na comunhão com Deus. Um dia ele vai sair meio nervoso. Um dia ele vai sair ali sem... A Bíblia diz que o nosso adversário está buscando o que a nosso derredor? Uma brecha. Está buscando uma oportunidade. Uma oportunidade de jogar um laço. Uma oportunidade de fazer a gente se distrair. E ele é mestre nisso, né? Ele é mestre em fazer a gente distrair. Colocou até um negocinho na nossa mão aí, todo mundo tem o celular. Que negócio para roubar o nosso tempo é esse? Não é verdade? Que negócio para distrair a gente é esse celular aí? Se a gente não vigiar, daqui a pouquinho você está ali, ó, só... E foi 20, 30 minutos. Aí depois você não consegue ler a Bíblia 30 minutos. Mas ali, ó, é rapidinho, que você nem viu. Você olha a hora e fala, meu Deus. Não é assim? Então a gente tem que vigiar nas coisas. Porque eu dependo de Deus. Todo dia eu levo ela, todo dia eu faço esse trajeto. Mas todo dia eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida. Eu preciso que Deus dê ordens aos seus anjos a meu respeito. Eu preciso que Deus me guarde, que Deus me cubra com seu sangue. Eu preciso. Porque sem Deus... eu sou uma presa fácil para o diabo. Se eu não vigiar, o diabo vai armar um laço para mim. Então eu tenho que estar atento, vigilante, sóbrio. A terceira coisa, sem Deus nós não podemos vencer. Olha o que Deus fala no versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Não podereis vencer os seus inimigos, porque eu não vou ser mais com vocês. E sem Deus, nós não somos nada. Jesus fala em João 15, versículo 5, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não pense que você pode fazer alguma coisa sem Deus. E não, você não vai fazer. Não pense que você vai fazer, que vai dar certo. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, a única coisa que você pode fazer sem Ele é o que vai dar errado. O que vai dar errado, você pode fazer sozinho. O que não tem bênção, você pode fazer sozinho. O que te leva para longe da vontade de Deus, você pode fazer sozinho. Agora, aquilo que é abençoado, aquilo que gera vida, aquilo que te fortalece, sem Deus nós não podemos fazer.
Nós não vencemos sem Deus, sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, nós não podemos fazer. Eva pecou, ela precisou de Deus para pecar? Não, ela pecou com a ajuda do diabo. Saul desobedeceu a Deus várias vezes. Acã aqui pecou, precisou de Deus? Não, quando é errado, você não precisa da ajuda de Deus, você faz naturalmente. Porque a nossa natureza está contaminada pelo pecado. Essa carne está contaminada pelo pecado. Então, aquilo que é contra a vontade de Deus, você vai fazer naturalmente, irmão. Não precisa fazer força para pecar, a gente não precisa fazer força para desobedecer, a gente não precisa fazer força para fazer as coisas de Deus, não precisa. A gente só precisa de força para fazer aquilo que agrada a Deus. Aí a gente precisa de força. A gente precisa lutar contra nós mesmos. Aí a gente precisa do poder de Deus. Porque naturalmente a nossa carne ela é inclinada, Romanos 8, Paulo fala isso, ela é inclinada para o pecado, inclinada para a morte. Mas para fazer a vontade de Deus eu tenho que lutar contra mim mesmo. Eu tenho que refrear a minha carne, os meus impulsos. Muitas vezes eu tenho que lutar contra a minha mente, contra o meu coração. Porque a natureza humana ela pende para o pecado, mas as coisas de Deus eu preciso de Deus para que eu consiga fazer. Às vezes você está ali diante de uma situação que você já tem aquele impulso de agir. Espera um pouquinho, ora. Senhor, me ajuda aqui, Senhor, nessa situação. Me ajuda aqui, Senhor, para resolver, para sair desse problema. Me ajuda, por mais fácil que seja, peça a bênção de Deus. Senhor, me abençoa, Senhor, aqui, eu vou cozinhar agora. Eu vou aqui fazer um almoço, me ajuda aqui, Senhor, me dá uma direção aqui do que eu fazer. Irmãos, a gente precisa de Deus em tudo, porque sem Ele não vai dar certo. Se a gente tentar sozinho, nós vamos quebrar a cara. Mas com Deus. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Porque a força, a capacidade que não tenho, Ele dá. Davi venceu Golias sem uma armadura, sem um capacete, sem uma couraça, sem um escudo, sem uma espada. E por que Davi venceu Golias? Porque ele sabia que ele precisava somente da presença de Deus. Somente da certeza de que Deus estava com ele. Às vezes a gente está olhando para a situação e a gente está pensando, meu Deus, preciso de um capacete, preciso de uma espada, preciso de uma couraça, preciso de um escudo, preciso de tantas coisas. E Deus está falando, não, você precisa de mim. Deus vem e fala para Gideão, você vai livrar os filhos de Israel da mão dos midianitas. Ele falou, como, Senhor, eu saberei que eu hei de vencer os midianitas? O que Deus falou para ele? Vou te dar um exército muito grande, vou te dar soldados preparados, fortes. Deus falou, porque eu sou contigo. Você vai vencer. Eu e você somos maioria. Não precisamos de mais ninguém. Mas os midianitas enchiam a terra, não dava nem para contar. Deus está dizendo, eu e você vamos lá e derrotamos eles. Se você acreditar em mim, você for comigo, pronto, nós dois derrotamos. Ele convoca o exército, vem lá 32 mil homens. Aí na primeira leva lá, Deus fala, manda quem for covarde, quem for medroso, quem tiver envolvido com alguma coisa errada, embora. 22 mil foram embora. Às vezes não é o tanto de gente, que se ele tivesse ido com aqueles 22 mil que estavam ali com medo, que estavam ali com covardia, que estavam com coisa enrolada na vida, ia ser uma grande derrota. Deus falou, não, manda embora. Mandou, ficou 10 mil. Deus falou, ainda tem muita gente aí. Leva eles para beber água lá eu vou separar o povo. Ele olhou, Deus falou, quem beber água dessa maneira, você coloca de um lado, quem beber água dessa outra maneira, separa, e separou, ficou 300 de um lado e 9.700 do outro. Deus falou, manda os 9.700 embora, você vai ficar com esses 300 aqui. E ele confiou no Senhor, e foi com os 300. Ele precisou dos 300? Precisou, mas foi com os 300 que ele venceu. 300 homens venceram, por quê? O que Deus fez? Fez com que o inimigo lutasse contra si mesmo. Quando ele divide lá os esquadrões, lá eles quebram o canto
levanta a tocha, toca a trombeta e grita. A Bíblia diz que Deus virou a espada do inimigo contra ele. O inimigo ficou em pânico e eles lutaram contra si mesmo. E ele desce lá, os inimigos já estão quase que totalmente derrotados. Então não é o tanto de gente que está do nosso lado, mas é se Deus está do nosso lado. Não é o tanto de recurso que eu tenho, não é o tanto de capacidade que eu tenho, não é tanto de possibilidade que eu tenho, é Deus. Deus é que faz a diferença. É Deus é que faz a diferença na nossa vida, é Deus é que nos dá a vitória. Deus então ali vai tratar com o povo, vai pegar Acã, porque Acã não vai se arrepender, não vai se apresentar, não vai pedir perdão. Deus vai lá e pega ele, é você. Deus separou as tribos, pega a tribo. Separa agora as famílias, pega a família. Separa homem por homem, pega. Deus foi lá, buscou ele lá. Quando buscou, ele falou, realmente. Não deixa Deus buscar você. Se apresenta para o Senhor. Diz, Senhor, Senhor, estou em falta, estou em pecado, estou em desobediência, Senhor, tem coisa na minha vida. Se apresenta para o Senhor. Porque no caso de Acã foi tarde demais. Ele dali, Deus, olha, ele sabia que todo aquele movimento que Deus estava fazendo era por causa de pecado. E ele ficou quietinho. Separa a tribo, que ele ficou torcendo. Deus vai me errar. Deus não erra, irmão. Deus vai vir no vizinho, mas ele não me acha. Então foi certinho. Foi na tenda dele, foi com ele. Deus não erra. Então não deixa, não fica postergando, não fica enrolando, não fica escondendo. Nós não podemos esconder nada da presença de Deus. Senhor, sou eu, o homem sou eu pequei. Davi, ele vai dizer, eu pequei. Ele não vai dizer, Senhor, a Batseba, Senhor, não, ele vai dizer, eu pequei, eu errei. Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Tu és justo, Senhor. Estou aqui para um conserto. Depois que houver o conserto, aí vem a vitória. Deus acha ali Acã. Acã ali sofre a consequência do seu pecado. E aí no capítulo 8, versículo 1, olha o que Deus diz para Josué. Depois que acabou, ali Deus acabou de tratar a situação de Acã. Então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te, sobe a Ai. Olha que eu te tenho dado na tua mão, rei de Ai, ao seu povo, a sua cidade, a sua terra. Não tem medo. Agora que o pecado foi tratado, agora que houve um conserto, agora pode ir que a vitória é sua. Agora eu estou com você. Agora eu vou estar lado a lado, ombro a ombro nessa batalha. E eu vou garantir que você vença. Porque é Deus que garante a nossa vitória. É Deus que garante que as coisas, meu irmão, não dê errado na nossa vida. E a obediência é fundamental para nós. Crentes, não dá para ter comunhão com Deus sem a obediência. E eu quero que você... Eu já citei aqui, nós já lemos muitas vezes, mas eu quero ir de novo lá para 1 Samuel 15. Quando Deus está tratando com Saul. Essa palavra você nunca pode esquecer, nunca pode deixar de estar no teu coração. 1 Samuel 15, versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus tinha dito para Saul, não pega nada desse lugar. Era outro lugar que Deus falou, assim como Jericó, é anátema, não pega nada.
Mas Saul vai, olha para o gado bonito, gado gordo, e ele cobiça, e ele toma, ele leva. Quando ele é repreendido por Samuel, ele diz, não, nós vamos sacrificar isso aí para Deus. Vamos colocar tudo, nós não vamos pegar nada, vai ser tudo para ser oferecido em sacrifício para Deus, nós não vamos comer nada. Agora era tarde demais. Porque Deus falou, o Senhor não tem prazer em sacrifício e holocausto, tanto quanto se obedeça a sua palavra. Quando a gente rejeita a palavra de Deus, nós estamos rejeitando a Deus. Porque Deus e a sua palavra, eles estão intimamente ligados. Jesus é o verbo que se fez carne. Apocalipse vai dizer que Jesus é conhecido no céu como a palavra de Deus. Então, quando você olha para a palavra de Deus e você rejeita, você está rejeitando o próprio Deus. Foi o que Saul fez. Foi o que Acã fez. E quando você rejeita Deus, irmão, não tem outra saída, não tem remédio. Não tem o que fazer, a não ser que haja arrependimento. Mas tanto no caso de Acã não houve arrependimento, quanto no caso de Saul. Saul não se arrependeu. Porque ele está insistindo com Samuel, eu fiz a vontade do Senhor, eu fiz. Olha, eu obedeci. Você lê esse capítulo 15, você vai ver que ele vai falar para Samuel, não, eu fiz. Fiz tudo certinho, do jeito que Deus falou, eu fiz. Do jeito que Deus mandou, eu fiz. Aí Samuel fala, então por que eu estou escutando o boi mugir? Por que eu estou escutando as ovelhas balir aqui? Se você obedeceu, o que está fazendo esse rebanho aqui? Ah, não, sabe o que é? A gente trouxe para sacrificar para Deus. Não, Deus não tem prazer em sacrifício. Mais do que Ele tem na obediência. Então grava isso, a obediência é algo fundamental na nossa vida. É fundamental para nós, obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus é fundamental para que a gente tenha vitória. Para que a gente tenha sucesso na nossa vida. E sucesso, meu irmão, não é o que o mundo chama de sucesso. Sucesso é a presença de Deus na nossa vida. Sucesso é a comunhão com o Espírito Santo. Tem pessoa aí que está fazendo um monte de coisa. Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz. Tem uma lista de coisas para apresentar para Deus. Eu expulsei demônio, eu falei novas línguas, olha, eu curei enfermos, olha, tem uma lista de coisas. Jesus vai dizer assim, não conheço você. Aí você vai dizer, como que Jesus fala que eu não conheço? Você que pratica a iniquidade, aparta-se de mim. O que é iniquidade, irmão? Iniquidade é quando eu sei que alguma coisa é errada, mas eu continuo fazendo repetidamente. A Bíblia chama isso de iniquidade. Aí Deus disse, não conheço. Você que pratica a iniquidade, Deus não está interessado que você vai apresentar uma lista de coisas para você. Se você fez aquilo porque Deus mandou fazer, amém, glória a Deus. Se você fez na obediência, na fidelidade, amém, glória a Deus. Mas se você fez igual Saul, Deus vai dizer, opa, não. Trouxe aí, olha, não sei quantos bois, quantas ovelhas, vamos sacrificar tudo ao Senhor. Você está dizendo, não, eu falei que não era para trazer nada. Trouxe, não aceito, não recebo, não me agrada. Então a gente tem que ter esse cuidado de saber o que Deus fala e saber que a obediência é fundamental. Deus está olhando para a obediência. O que Deus diz na sua palavra? Ser fiel aonde? No pouco, sobre o muito te colocarei. É no pouco, é no dia a dia que Deus está olhando a nossa fidelidade, irmão. É lá no nosso trabalho, é lá na nossa casa, é lá na escola, é aonde quer que a gente está, que Deus está olhando a nossa fidelidade. Seja fiel. Seja fiel no pouco, seja fiel na tua comunhão com Deus, seja fiel no teu dia a dia com Deus. Seja fiel com Deus, no teu dia a dia. Meu irmão, você tem que se preocupar somente em agradar a Deus. Ah, mas se eu fizer isso, as pessoas não vão gostar de mim. Não importa se as pessoas
vão torcer o nariz, virar a cara, se as pessoas vão ficar com... Não importa, importante, fiz aquilo que Deus mandou, amém, glória a Deus. Porque eu já li várias vezes o livro de Jonas, mas eu fico intrigado, como é que Deus salvou os ninivitas? Já parou para pensar? Jonas foi para Nínive sem querer ir, pregou sem vontade nenhuma que ninguém se convertesse. Jonas não queria que ninguém se convertesse. Ele pregou porque Deus mandou pregar. Ele sobe na montanha para ficar esperando a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele não creu que ninguém ia ser salvo ali. Mas os ninivitas foram salvos. Aí você fica pensando, como que deu resultado um ministério assim? Ele foi empurrado, não queria ir, pregou sem querer que ninguém aceitasse Jesus, ainda não esperou que ninguém fosse salvo, esperou que fosse tudo para o inferno, era o que ele queria. E todo mundo foi salvo. Qual é o segredo? Ele obedeceu. Quando a gente obedece, não depende de nós, depende de Deus. Deus mostra na história de Jonas que quando a gente obedece, não depende de nós, depende de Deus. Mesmo se eu tiver, mas Deus mandou fazer, será que vai dar algum resultado? Obedece, deixa com Deus o resultado, não é com você não. Com você é só obedecer, só fazer o que Deus mandou. O resultado, quem dá conta é Deus. Amém? Vamos ficar de pé?